Oi, hoje é a resenha do conto Um Cinturão, de Graciliano Ramos. Um menino de 4 a 5 anos recorda que apanhou de sua mãe. Sobre o assunto, ele considera que talvez merecesse apanhar. Inclusive, se a dor não foi muita, tudo aquilo pode até ser esquecido. Mas enquanto essa questão confusa domina o pensamento do menino, o seu pai acorda repentinamente ali do seu lado. O pai estava ali numa rede de dormir e se levanta de uma maneira abrupta, muito mal-humorado e com uma voz alta pergunta: onde está o meu cinturão? O menino fica apavorado e a sua reação é ficar todo acuado. Então eu paro de contar a história por aí, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. Um Cinturão foi publicado em 1945 por Graciliano Ramos. E logo vem a lembrança que o autor foi preso injustamente lá no ano de 1935 por causa de sua simpatia pelo Partido Comunista. Em plena era Vargas não era uma boa ideia ter simpatia pelas ideias comunistas. E claro, ele foi preso injustamente, sem provas, sem nada. Passou praticamente um ano preso. E é claro, não tem como a gente não comparar uma coisa com a outra. A situação desse menino e a situação do autor enquanto adulto na vida real. Mas será que é uma interpretação muito automática que a gente faz quando a gente percebe que a vida do autor se assemelha com uma história criada por ele? Será que ele está querendo falar sobre isso realmente? Ou é apenas uma coincidência? Mas será que é uma interpretação natural quando a gente percebe que a vida do autor se assemelha? Talvez a gente pudesse comparar apenas pela questão da infância, que aliás é o nome do livro onde foi publicado esse conto. Será que é só uma questão de crescimento do ser humano, ele entender o que é certo e o que é errado, e como um julgamento, a justiça em si é importante para a formação de um indivíduo? Na verdade, a gente pode viajar na maionese durante muito tempo tentando descobrir o que realmente o autor quis dizer. E muitas vezes a gente acaba fazendo interpretações que realmente ele não quis chegar tão perto. Uma coisa a se destacar no conto é que o menino não tem nome, assim como o pai. Os poucos nomes que são citados é o da mãe e de garotos que pudessem estar naquela situação ali, que pudessem salvar ele do que o pai pretende fazer com ele. De novo, tentando fazer uma interpretação, será que os dois não têm nome porque eles também são representantes do que é uma situação política daquela época, dos anos 30 e dos anos 40? A repressão de Getúlio Vargas com seu Estado Novo em cima das pessoas que não concordam com suas ideias políticas, com sua ideologia política. Mas esquecendo esse papo cabeça, a gente pode voltar para o lado familiar da história e lembrar de outro conto dele que a gente já viu aqui no projeto Baleia, que era uma situação limite que envolvia a família. Aqui também há uma situação limite que eu não contei, mas que acontece logo em seguida do ponto que eu parei. É uma situação que também incomoda o leitor, do mesmo jeito que lá no outro conto. Outra coisa a se destacar no conto é a reação do menino. É muito passiva, ele praticamente aceita tudo o que está acontecendo. Ele não se sente culpado, ele não culpa ninguém. Aliás, quando ele faz uma atribuição de culpa ali, ele coloca sobre objetos e não sobre as pessoas que estão em volta dele. As pessoas no máximo servem para salvar ele daquela situação, mas ele mesmo ele não tenta fazer nada. Realmente ele está à mercê das forças superiores. Minha avaliação do conto, eu gostei bastante, é uma história que incomoda, não tem como você não ficar meio
tenso com a situação que vai aumentando aos poucos e chega numa situação até absurda depois. Que é o grande mérito dessa história e, claro, ganha conexão com a história real do autor. A história está na medida, não tenho o que reclamar dela. Com certeza vale uns 4,5 asteriscos. Bom, por enquanto é isso. Amanhã a gente continua com mais uma resenha dos 100 melhores contos brasileiros do século. E por enquanto, curta esse vídeo e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o Irmandade de Livros cresça. E até mais!